Natália Negrão, ela tá com a gente aqui comigo no WhatsApp. Tá ouvindo, Natália? Eu tô ouvindo bem. Tem como colocar um pouquinho mais alto, Grazi? Aumentei. Perfeito. Quem quer começar? Quer perguntar alguma coisa pra Natália, Ana? Não sei. Qual Natália? A Natália Negrão, que teve no projeto do Marcos. Eu não conheci. Eu tava com o Alexandre, o meu ex-marido. Eu não conheci ela, não. Porque porque eu deixei de seguir ele em 2021. Ah, Aí eu conhecia só as pessoas assim, um pouco como os mais famosinhos, né? antigas. Os Isso, mais antigos. isso. Natália, primeiro eu quero te perguntar. Você tá bem? Olha, na medida do possível, hoje eu só tô um pouco baqueada, passei bem mal, mas assim, eu insisti em entrar nessa live até para fazer, vamos dizer, um desabafo. Eu passei lá pelo projeto 2 vezes. O dia que ele nos resgatou, eu fiz um escândalo, eu não queria participar porque eu falei para o Alexandre, e ele filmando tudo, que ele iria expor a nossa vida, que aquilo ali eu não concordava com aquilo, mas eu acabei ficando, que ele queria ficar, né? Porque ele era meu marido, se ele ficasse, eu ia ficar. Aí foi passando os dias, o Marcos inventou uma transformação, né? Queria me transformar, disse que ia me levar no shopping, iam fazer muita coisa, comprar roupa nova para mim. Então chamaram a Sara, ele chamou a Sara para me levar para casa dela. Ela fez a transformação, o cabelo ficou muito bonito, mas a roupa que foi dada para mim era dela, roupa usada dela, sapato dela, né? E levou a gente para um jantar, para fazer mídia, tudo, tudinho. Só que depois eu fui percebendo que ele fazia separar nós dois. Nesse dia que foi feita a transformação, ele jogou umas piadinhas meio que querendo dar em cima de mim, entendeu? Só que eu cortei ele. Eu tava no quarto com ele antes de fazer a live, lá antes do Alexandre me ver. E ao longo eu fui reparando que ele sabia que eu era uma pessoa esclarecida, porque como eu sou formada, eu tenho centro superior e tudo, eu sou diferente da realidade das outras pessoas que estavam lá, né? Então as pessoas eram mais leigas do que eu, elas não percebiam o que estava acontecendo. Mas desde quando eu entrei, eu já fui uma pedra no sapato, né? E o que aconteceu para me expulsarem a primeira vez? Ele me expulsou porque a moça que era monitora de lá falou que eu tinha reclamado da transformação. Na verdade, eu não reclamei. Eu apenas disse que ele não fez o que ele falou que ia fazer, que ia me levar no shopping, que ia me levar para almoçar e tudo. Eu achei estranho. E também, quando eu entrei no quarto, eu percebi que tinha câmeras. Então, todos os quartos eram filmados. E aquilo ali, eu falei que aquilo ali era crime. Eu comentei com ela, né? Eu disse, daí não pode estar filmando a intimidade de uma pessoa. E só para te cortar, Natália, não pode mesmo. Isso é crime, tá? É violação da intimidade. Então, quando ela contou para ele que eu tinha falado essas coisas, aí foi feita uma maior polêmica e me mandaram embora de lá. Aí depois eu tive que pedir para retornar por causa do Alexandre, porque eu não queria ficar longe dele e tudo. Pedi, me humilhei para voltar. E aí aconteceram muitas coisas depois. Eu fui acusada de ter traído o Alexandre com uma menina lá, uma interna, e o Marcos expôs tudo isso. E a minha vida virou o quê? De perna pro ar, né? Querendo ou não, a minha imagem foi exposta, muita gente me reconhece. Isso dificulta para eu conseguir trabalho, até porque a minha área é educação, eu sou professora formada. Muita gente me reconhece de lá, muita gente me ataca. A minha imagem foi usada de maneira para me degradar, me humilhar muitas vezes. Eu queria encontrar o Alexandre, era dia de visita, eles mentiam que não tinha um ônibus, eles não deixavam eu falar com ele, eu mandava a carta, não tinha resposta. E um dia, no intervalo que eu fiquei fora de lá, entre as duas internações que eu passei naquele lugar, o que aconteceu? Eu voltei para casa e eu vi a reportagem do carro da dona Ângela, eu vi que eles eram uma quadrilha, eu sabia de tudo. Então, um determinado dia que eu encontrei o Alexandre lá na chácara, eu peguei e contei para ele que eu sabia que eles eram uma quadrilha e que eles estavam apenas desviando dinheiro, porque chegavam doações lá. E ninguém via, por exemplo, uma vez chegou, eu acho que bem umas 100 caixas de chocolate, era para dar uma para cada uma, eu não via isso.
a gente tinha que se humilhar para ele dar um chocolate. Tinha meninos que ficavam trancados dentro do quarto com ele lá, entendeu? É, ele, em uma determinada ocasião, chamou a gente de puta, todas as meninas. O Alexandre estava atrás dele. Ele disse assim: a gente tinha que ir, mas vê se ele falou lá para alguém responsável: tranca essa porta aí, senão essas putas vão sair para ir atrás de macho. Então, é assim que ele tratava. Aquela questão do café, que todo dia de manhã ele reclamava que a gente não acordava. A gente acordava às 6 horas da manhã. O café já estava pronto, só não tinha pão e tinha que esperar ele abrir a live para poder o café. Então a gente ficava todo mundo irritado porque estava com fome, né? Mas não podia falar nada. Então, assim, isso e muitas coisas aconteceram ali dentro que me prejudicaram, vamos dizer assim, a minha imagem, a minha vida. É muito frustrante, entendeu? Com longo tempo eu não queria nem saber dessa história, dessa conversa, porque eu me enojei com tudo que eu passei, porque eu fui muito humilhada ali dentro, não só por ele, pela irmã dele, que ela sempre batia de frente comigo em tudo, porque ela sabia que eu não sou burra, não sou burra, não sou boba. Ela me comparava com a outra Natália sempre, porque ela dizia que eu vivia me Na- humilhando Natália, pra eu não Natália. acompanhava na tua época, mas tem um comentário aqui que a pessoa disse assim: ele sempre dizia, essa Natália vai me ferrar. Eu acredito, Natália, que seja por tu ser uma pessoa esclarecida, né? Porque o jogo dele, com essas seguidoras dele, ou com muitos e muitos desses internos, porque não são pessoas esclarecidas, né? E estão ali naquela vulnerabilidade extrema, né? Então eu Com certeza. acredito que seja por isso, né? Eu só posso te dizer que eu Caí ali de sinto paraquedas. muito por tudo que tu Eu tá sei que contando. foi arruinada, entendeu? A minha imagem foi arruinada, tanto que ele me expulsou porque ele disse que eu traí meu marido com outra interna lá dentro. Ele me mostrou filmagens, entendeu? Ele me expôs Natália, completamente. mesmo que tu tenha feito ou deixado de fazer, é a tua privacidade, mesmo quando tem uma propaganda que vai à imagem de uma pessoa, esse direito de imagem não existe na lei, não é permitido sobre a vida privada. Por quê? Porque na nossa Constituição Federal diz que a nossa privacidade é inviolável. Então não existe lei, não existe direito de imagem, não existe nada dessas coisas que se sobrepõe à nossa Constituição e que dê direito de outra pessoa dispor da nossa vida privada. Isso não existe. Isso é crime. Pois é, mas ele expôs a minha vida bastante. Era notório que ele, as lives, procurava me rebaixar. Ele sempre tá ali, né? Eu sempre fui uma pedra no caminho dele, porque ele sabia que eu não era boba. Eu não estava ali, como é que eu posso dizer, viajando, não. Eu estava ali bem centrada nas coisas que estavam acontecendo. Um dos episódios que eu passei muito mal lá dentro, eu só fui socorrida porque o Alexandre nesse dia estava lá na sala e não tinha remédio. A monitora não vinha me socorrer, eu passei muito mal, eu tive uma febre de 40, mais de 40 graus, eu tive convulsão ali dentro, entendeu? E foi preciso um escândalo para que a irmã dele viesse para socorrer eu, e o Alexandre fez um escândalo lá. Já tinha chamado SAMU e tudo. Então, assim, o que eu observo que todo mundo ali era negligenciado, era só feita aquela comida para tapar o buraco. Ele não gostava nem que tomasse remédio, porque a gente tinha um tratamento para cumprir, né? Então, assim, eu passei muita coisa ali dentro e só eu que passei e sei, entendeu? Então, eu sofri Tu chegou a retaliações passar por recentemente. psiquiatra, Natália? Sim, mas não lá dentro. Eu já tinha um Ah, tá. tratamento fora, Ah, já tinha meus perfeito. remédios, eu apenas levei para lá. Perfeito. Aí o Só que a que acontece? manutenção mesmo, né? Não foi nada Nada. que. Eu era muito julgada pelas minhas atitudes, entendeu? Porque eu batia de frente. Uma vez eu fui humilhada pela psicóloga de lá, numa reunião que teve, porque assim, era muito complicado. Eles queriam a todo custo me separar do Alexandre na época que eu estava dentro, entendeu? O Marcos mesmo dizia que eu tinha que me separar dele, então assim, a minha vida virou um inferno. E Eu vi recentemente, com isso. essa história da Eu prisão vi. dele, que eu fiquei muito feliz. Hum. Muitas seguidoras dele ficaram me atacando, entendeu?
teve uma pessoa que se aproveitou porque eu disse que eu estava precisando de uma marmita. Ela pegou, disse para mim que ia comprar para mim, me fez ir no restaurante. Quando eu cheguei lá, ela me bloqueou na frente das pessoas, entendeu? Ou seja, eu já passei muita coisa que é uma mágoa para mim, para minha família, entendeu? Eles têm horror a pensar nesse projeto. Eles têm horror, porque eu fui muito exposta, entendeu? Então, assim, eu estou desabafando. Eu ainda não fui procurar meus direitos, porque eu não tenho condição financeira no momento para ir numa delegacia. Não tenho. Porque se eu tivesse, eu já teria ido. Eu peguei orientação com algumas pessoas da delegacia e disseram para mim que eu tenho que procurar um advogado para poder eu conseguir dar entrada nesse processo, entrar no processo, né? Porque já tem muita gente que entrou em busca da sua indenização, né? Reparação por tudo que foi feito. Porque assim, era humilhante. Tem bastante pessoas que já entraram, ex-internos que já entraram, mas eles não falam, né? Eles ficam quietinhos, muitos até continuam ali na internet, ai, paizão, né? E a gente tá só vendo, né, Grazi? Essas pessoas, paizão, e estão lá querendo o seu direito, que não deixa de ser direito, tá? Natália, tenta fazer, nem que seja virtual, nem que seja virtual, para te... Foi horrível tudo aquilo que eu passei, né? Tem que eu via lá, e eu observava também o que eles faziam com a Natália, eles usavam a Natália para ficar com a filha dela. Em contrapartida, humilhavam ela, entendeu? Verônica, Então, assim, muita coisa. desculpa, gente, a gente não pode ficar falando. Essas pessoas entrou com organização, a gente não sabe, porque isso é privado, tá? Então, assim, Natália. Mas então eu vou desligar. Tá Eu vou bom. desligar. Natália, tenta fazer, nem que seja virtual, para te garantir o teu direito. Algumas das coisas que tu falou aqui, tu não é a única que conta a mesma coisa. Que quando desligam as câmeras, ele se transformava em outra pessoa. Quando desliga as câmeras, as pessoas não conseguiam ajuda médica. Vingador, ela precisa sair, e aí Tá. eu vou explicar aqui, Natália, você pode até tirar o print daqui da live, que tem muitas pessoas que lembrou, sim, entendeu? Você pode tirar o print aqui nos comentários que as pessoas lembram disso. Eu também, eu assisti, tá? Eu presenciei vários episódios onde que você foi exposto, o Alexandre também. Então, eu creio que você foi também uma das grandes prejudicadas. Eu falo para você ir na Defensoria Pública. E tem um fato também, assim, que eu lembrei agora. Quando o pai dele faleceu, as irmãs dele entraram em contato com o Marcos para avisar. Em nenhum momento ele avisou que o pai dele tinha falecido. Elas só conseguiram avisar numa live que elas entraram e fizeram muitos comentários. Ou seja, isso foi desumano. Foi um dos motivos que nós saímos de lá. Porque ele não teve coragem nem de avisar que o pai dele tinha falecido, sendo que ele sabia. Nossa. E as pessoas estão pedindo aqui mais uma resposta, principalmente as meninas do coletivo, perguntando como é que funcionava a laboraterapia, do que vocês faziam lá para passar o tempo. É a última pergunta, Natália. Olha, a gente acordava de manhã, tinha aquele devocional para falar uma parte ali da Bíblia. Depois a gente cada um ia fazer uma tarefa da casa, e aí ia para o quarto. Quem quisesse dormir, dormia. Quem quisesse fazer alguma coisa, ler um livro, enfim. A única pessoa que ainda lia, eu tinha uns desenhos que eu gostava de pintar, eu ia pintar. Mas não tinha o que fazer, não existia atividade nenhuma, entendeu? As únicas coisas que existiam ali era só para você comer, dormir e limpar a casa, entendeu? Mas não tinha outra atividade, você não progredia em nada, entende? Ficava assim livre também para participar das lives, né? Para poder ali estar sempre ativo nas lives. Mas assim, tinha sempre aquelas fofocas, aquelas coisas infundadas ali para chamar atenção, entendeu? Então, assim, eu observava. Eram combinados antes das lives, às vezes, a live? Aquilo ali era um lugar que eu me sentia presa, parecia que eu ia enlouquecer, cheio de fofocas, porque tinha as meninas que puxavam o saco dele. Então, assim, era um inferno, era um verdadeiro manicômio aquilo, entendeu? Pergunta, Grazi. Se as lives eram combinadas antes, algumas lives. Sim, algumas coisas eram combinadas, sim. Porque a gente teve esse relato de
várias pessoas, né, de ex-internos falando que algumas coisas eram combinadas antes. E a última pergunta, é verídico que quem não assistia o tal de devocional, às vezes não podia tomar café? Verdade. Isso é o crime também de intolerância, né? Obrigar a pessoa a religião. Nem na escola é obrigatório. Outra coisa, as doações que chegavam, o dinheiro que era repassado, não passavam para nós, entendeu? Para os internos, né? As internautas mandavam muito dinheiro, mandavam doações, mandavam coisas que nunca eram repassadas. O benefício, quem tinha benefício, tinha que passar para eles. Nossa, isso é forte, viu? Então é isso. É o que eu tenho para dizer. Então, no mais, eu agradeço a oportunidade. Eu não tenho por que mentir. Tem muita gente que diz que eu estou sendo paga para falar, eu não estou sendo paga nenhum real. Eu estou apenas sendo sincera. Não, e até mesmo já para deixar claro que a gente não faz isso. Nenhum vai poder falar isso ou vai poder dizer que a gente pagou alguém. Ou... Isso não existe, gente. As pessoas têm o direito, como a Natália, de terem passado por tudo, de quererem falar sobre isso, sabe, de expor a parte delas da história, porque quando vocês assistem as lives desses projetos, vocês só conhecem a parte dos diretores, vocês só conhecem o que eles querem que vocês saibam das lives. O por trás vocês não sabem, aquela historinha. Ai, não pode falar com o interno. Ai, não sei o que. Interno só pode falar 10 minutos uma vez na semana com a família. Só isso aí já, como é que eu vou dizer assim, já cerceia o direito, porque daí eles não têm tempo de contar para as pessoas o que está acontecendo. O que acontece lá dentro, o que acontece com eles, né? Então é isso. A gente te agradece imensamente, Natália. Quero te dizer, dela. mas ela deve estar ouvindo. Sentimos muito por tudo que tu passaste. Não assisti na época, mas coisas que ela está falando, já escutei de outras pessoas. Então, assim, isso é muito complicado, né? Então, eu tô muito chocada com essas situações. Espero que ela procure realmente os direitos dela, né? Para ajudar aí na vida dela, porque a gente sabe que ex-interno conseguir emprego é muito difícil, né? Depois dessa exposição toda.